É possível se manter criativo mesmo sem inspiração? Quando eu tenho um bloqueio criativo, qual é a saída? Olá, eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para convidar você para participar junto comigo de uma série de videoaulas onde nós vamos conversar sobre o processo criativo e tudo que engloba essa linguagem, onde eu vou poder mostrar para vocês um pouco das minhas experiências profissionais e artísticas nesses quase 10 anos como professor de arte e artista plástico. Onde encontrar inspiração quando nada parece fazer sentido? São questões que me afetaram por muito tempo, porém, com muita pesquisa e muito estudo nessa área, eu pude criar um método onde eu me mantenho criativo mesmo nos momentos mais conturbados. Nós vamos poder conversar sobre processos criativos, colagens, pinturas, cadernos de desenho, portfólios, cinema, cultura pop, arte urbana e tudo que envolve a contemporaneidade. Todos os temas que me afetam, provavelmente afetam a grande maioria das pessoas. Então, se você gosta desse tema, sente interesse em aprofundar os seus processos criativos, seja ele dentro da arte ou não, estas são as videoaulas certas para você. Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Paulo Ricardo e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o diário de bordo. Eu preparei essa aula, deixei essa aula como sendo uma das primeiras a serem apresentadas, exatamente porque ele é muito essencial, né, no nosso percurso, que é a importância de registrar o nosso trabalho, né? Seja ele um simples esboço, seja ele um rascunho, seja ele uma nota de rodapé. Eu acho que toda a informação que a gente possa guardar, que a gente possa registrar, ela é muito importante. Esse caderno, na verdade, que pode, na verdade, ser qualquer tipo de caderno, ela tem a função básica de organizar as nossas ideias, tá? Geralmente, artistas, eu falo por mim, né, tem um problema sério com a falta de organização, mas eu acredito, assim, que nesses 10 anos, né, que eu falei para vocês já numa outra aula, que eu estou trabalhando como professor de arte e artista plástico, como, né, expositor, né, profissionalmente falando, eu percebo como ser organizado é uma coisa essencial assim para o meu trabalho, e eu acredito que se vocês já forem organizados, vocês já estão muitas casas na frente, né? Vamos pensar assim. Eu acredito assim que organizar as ideias, não só na cabeça, mas encontrar um espaço físico, como o caderno, no caso, para poder registrar tudo aquilo que tiver na nossa cabeça, facilita e muito o nosso trabalho. Eu vou mostrar para vocês, vou contar ali um pouco sobre esse percurso também da escrita, do desenho, porque muitas vezes, gente, eu percebi assim, as ideias, elas não necessariamente elas vêm em forma de imagem. Muitas vezes elas vêm em formato de frase, muitas vezes elas vêm em forma de vídeo, tá? Então, assim, não existe uma regra para forma de registro, tá? Pode ser uma foto, pode ser um desenho. O importante é se manter, né, organizado. Eu acho que a organização é uma palavra fundamental. Vou até comentar um pouquinho sobre a Feiga Strower, que foi uma teórica, né, no caso, que me fez refletir muito, artista e teórica, que me fez refletir muito sobre os caminhos que eu estava percorrendo e o que eu podia melhorar nesse percurso. Lógico, já vou repetir para vocês aqui, eu não tenho as respostas para todas as perguntas, eu não tenho como respondê-las, até porque é uma busca eterna, né? Todo artista, todas as pessoas não artistas também, elas estão numa constante transformação, né? Eu acredito, então, assim, que o que eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz, né? E eu acredito, assim, que é um processo, lembrem-se muito disso, é um processo, ele não é um processo rápido, mas eu acredito assim que com muito foco, né, e fazendo de uma maneira prazerosa, a gente consegue sim encontrar soluções, perdão, soluções práticas
para tudo isso. Eu vou projetar a tela já com vocês, tá? E para que a gente possa ir discutindo um pouco mais sobre esses percursos, tá? Vou começar aqui, ó, com uma frase. E essa frase vai dizer muito sobre isso já que a gente já começou falando aqui sobre a organização. Buscar inspiração é muito importante, né, no ato criativo. Porém, mas nem sempre ela estará disponível. E aí? Né? É uma pergunta, na verdade, que eu deixo para vocês. Bom, buscar inspiração nos lugares é importante, mas e quando eu não encontrar elas disponíveis, assim, tão claras, né, como é que eu faço? E aí que eu entro com vocês nessa ideia do registro e diário de bordo. Tá? Espero que vocês sintam prazer em participar dessa oficina junto comigo e que vocês possam sanar algumas dúvidas e possam fazer algumas reflexões a respeito do registro e do diário de bordo. Bom, eu tenho aqui para vocês um roteiro de como essa aula ela vai acontecer, tá? E ao final dela, eu já deixo avisado para vocês, nós teremos um desafio, onde eu coloco esse desafio para vocês e para que a gente possa aí, para as próximas aulas, tornar tudo isso muito mais dinâmico e prático, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre esboços e rascunhos, tá? A gente vai tratar um pouco sobre os sketchbooks, né, os cadernos de desenho, experimentos, a importância de experimentar, a importância de errar bastante, né, porque a gente às vezes se frustra muito por querer logo um resultado muito, muito bom, um resultado muito parecido com aquilo que a gente pensou, né, mas nem sempre é assim. Então, eu acho que a ideia central aqui é experimentar, né, estar aberto ao erro, estar aberto às novidades e estar aberto a pensar novas técnicas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o livro objeto, né, que é um conceito aí dentro da arte contemporânea e tudo mais, onde a gente vai poder esmiuçar um pouco mais qual é a intenção desse livro objeto, tá bom? Parece um nome meio esquisito, né? Livro objeto, o que é isso, né? Mas eu vou tentar elucidar para vocês, deixar de uma forma bem clara aqui, para que vocês tenham repertório para poder, na próxima vez que vocês forem desenhar, ter um pensamento diferente daqueles que vocês, às vezes, estavam tendo e não estavam tendo êxito, tá bom? Vamos lá? Eu vou falar um pouquinho sobre o caderno de desenho e o sketchbook, né? E a importância dele no meu registro. Esse caderno, esses caderninhos, né? Eles são muito importantes, né? Como eu já havia dito, para que eu possa registrar possíveis ideias, possíveis projetos, né? Que vão um dia ou não, né? Sair desses caderninhos e se tornarem algo mais concreto. Né? Então, assim, a gente tem a ideia na nossa cabeça, a ideia primária é tirar toda essa ideia da nossa cabeça e depositar ela em algum lugar, tá? Então, a função dos caderninhos, desses caderninhos de desenho, caderno de experimentos, é exatamente essa, fazer com que a ideia saia da nossa cabeça e parta para uma coisa mais física, né? A gente tem que pensar assim, ele é um caderno de erros, vamos pensar dessa forma. Um caderno de erros porque é ali que eu vou depositar todos os meus anseios, todas as minhas frustrações, ideias, possibilidades de criação nesses caderninhos. Eu, muitas vezes, me recorro muito a eles quando me falta ideia. Né? Então, assim, são possíveis projetos, possíveis ideias que não tomaram forma ainda, né? E que eu acabo consultando ela nesses momentos de bloqueios criativos. Aqui nesse desenho, né, como eu já havia dito para vocês, eu vou ilustrar todo o meu trabalho, toda a minha aula com desenhos próprios e autorais. Eu ilustrei a igreja matriz da cidade de Itaguaí, né? Eu, particularmente, nas cidades interioranas, né, a gente percebe muito aquela estética, né, do centro da cidade com uma igreja matriz, uma praça, né, os banquinhos e tudo mais. Então, eu acho muito importante a gente valorizar isso. E quando desde criança, eu sempre olhei para essa igreja e
achava a arquitetura dela muito interessante, porque ela diferenciava um pouco das arquiteturas de outras cidades. Eu falo aqui, pessoal, e eu deixo bem claro isso, todo o meu repertório aqui, muito dele é empírico, né? Porque, assim, eu não conheço muito sobre a história da arquitetônica da cidade. Seria muito legal depois a gente fazer uma oficina que fale sobre essas questões históricas das cidades, né? Das cidades da região. Eu acho muito legal isso também. Mas aqui, a simples estética do prédio, né? A simples estética desse patrimônio, me causava muitos questionamentos, assim, né? Como que ela ficou desse jeito? Por que ela é dessa cor? Por que, sabe, coisas assim? Então, eu comecei a registrar mais os meus trabalhos, né? Andando pela cidade mesmo e registrando. Aqui está em forma de desenho, mas poderia ser uma escrita, poderia ser uma descrição, né? Do que eu estava vendo, do que eu estava sentindo no momento. Então, esse espaço em branco, né, que é a folha, que é o papel, ele aceita todo tipo de ideia, né, desde escrita, desenho, foto, frases, né, colagens. Eu acho que os sketchbooks, na verdade, eles são a alma de tudo isso, sabe? É neles que a gente encontra um porto seguro, eu posso dizer assim. Porque é onde, quando as ideias ficarem escassas, é nele que eu encontro uma fonte inesgotável de possíveis ideias. Tá? Então, mesmo que aquela ideia às vezes não faça muito sentido naquele momento, posteriormente, ela pode fazer mais sentido. Né? Então, assim, a gente não pode desprezar o que a gente sente, a gente não pode desprezar aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente está percebendo naquele momento. Então, registrem, gente. Registrem tudo que vocês puderem, façam anotações. Se você viu uma frase legal no livro, se você achou legal a frase que uma pessoa mais velha te contou, se você viu um acontecimento que possa ser registrado, eu acho interessante, assim, vocês fazerem esse movimento, fazerem esse exercício de se organizarem de forma gráfica, tá? Eu acho que isso, sendo desenhista ou não, você consegue registrar muita coisa nesses sketchbooks. Então, eu acho eles muito importantes para isso, tá bom? Se eu lembrar de mais alguma coisinha, que eu acho que eu tinha mais uma coisa para falar, eu volto aqui e finalizo com vocês, tá? Mas dando continuidade para que a gente possa logo chegar na dinâmica que eu quero convidá-los a participar, né? A gente vai dar continuidade então. Funções do sketchbook, né? Como eu disse para vocês, alguns princípios, né? Dele ser a alma do seu trabalho, a alma da sua forma de pensar, né? É uma forma física de organizar ideias. Ele também serve para mostrar as suas evoluções, tanto na forma de pensar, como na forma de desenhar, né? Muitas vezes um caderninho que você fez hoje seja totalmente diferente de um caderno que você faça daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então, eu acho muito importante, além do registro nesses cadernos, o arquivamento desses objetos, né? Porque é a partir deles que você pode criar o seu próprio livro, né? O seu livro de ideias. Então, assim, mais uma vez, depois eu vou falar um pouquinho sobre valores e preços desses cadernos e opções alternativas caso os cadernos não sejam possíveis de serem encontrados, né? Às vezes é meio complicado aí de encontrar esses caderninhos. Eu vou dar algumas técnicas, algumas dicas de como encontrar meios alternativos para resolver isso, tá? Ele serve também como um estudo de observação, tá? Tanto da natureza quanto das coisas, dos objetos, de nós mesmos, tá? Esse caderno ele serve como uma fonte de estudos constante, tá? Então, eu acho muito importante vocês terem isso em mente, que o caderno, além de mostrar suas evoluções, ele serve também como uma forma de você observar, né, as coisas por uma ótica diferente, tá? Fazer registros escritos e não verbais, como eu já havia dito,
é muito importante que a gente não se prenda à ideia de que o caderno de desenho ele tem que ser usado só para fazer desenhos, né? Porque em essência, a ideia do desenho ela pode ser formulada de diversas formas, né? Eu disse para vocês, através da fotografia, através da escrita, através de uma poesia, sei lá, ou algo que, naquele momento, você consiga registrar. Tá? Então, não se prenda muito à ideia de que eu preciso fazer um desenho e que esse desenho precisa ficar muito bom nesse caderno. Tá? É um caderno que não vai te julgar, vamos pensar assim. É um caderno que não vai cobrar de você que o desenho esteja perfeito, ele não vai cobrar de você que você mostre produções, né? Você sim consegue perceber suas evoluções, você consegue fazer registros e observações, mas sem julgamento, né? Então é um caderno seu. Inclusive, eu gosto muito de usar o termo diário de bordo, né? Porque diário, geralmente, ele é meio pessoal, né? Então, assim, vocês não precisam se preocupar se alguém vai estar avaliando, se alguém vai estar se vai gostar ou não do que você está registrando ali, porque ele é um caderno seu. É um caderno, né? É um livro de autoconhecimento, né? Se a gente usar por se assim eu posso dizer. Né? Então, acho que assim, os sketchbooks, cadernos de desenho, eles têm funções práticas, né? De como colocar em prática as suas ideias. Ali também eu posso fazer desenhos rápidos, né? Mais uma vez, o desenho rápido ou o registro rápido, a escrita rápida ali, ela não vai ser confiscada, avaliada por nenhum crítico de arte. Então, eu acho que você pode fazer de uma forma muito mais natural, né? Muito mais livre e leve esses seus registros, tá? Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre a ideia dos rascunhos e esboços, tá? São palavras que, a primeiro momento, parecem ser muito, muito próximas, né? Inclusive são, né? Rascunho e esboço. Mas eu vou dar um pouco, né? Tentar dividir para vocês quais são as diferenças básicas que a gente percebe entre esses dois termos, né? E aonde eu aplico eles quando eu estiver fazendo o meu trabalho, né? Considerando aqui que vocês tenham encontrado já, ou já tenham registrado coisas em cadernos, né? Uma coisa que eu acabo fazendo muito, não sei se talvez pela ansiedade isso acabe acontecendo muito, não sei se alguém se identifica com isso, mas quando eu estou no telefone, ou quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou sempre rabiscando algum rodapé de alguma coisa, algum caderninho, algum folhetinho. O ato de rabiscar é muito importante para mim. Não sei se alguém se identifica com isso. Quando eu falo disso, logo me vem à cabeça aquela ideia do aluno no fundo da sala que tem a capa do caderno toda rabiscada ou toda desenhada. Muitas vezes a gente entende isso relacionando isso ao tédio, né? A pessoa entediada, ela acaba, né, registrando, acaba rabiscando ali as pontas dos cadernos, né? E eu acho sensacional a gente ter esse espaço, a gente valorizar esse tédio nosso, né? E sim, registrar sempre que possível, tá? Mais uma vez, é um desenho feito por mim, né? Muitas vezes eles não fazem um sentido, tá? Muitas vezes a gente busca, né, uma resposta para tudo, um porquê de tudo, e muitas vezes é só um desenho, né? É só uma forma de se expressar, uma forma de aliviar uma tensão, uma forma... Enquanto eu busco uma ideia, eu vou rabiscando, né? Então é muito importante que a gente deixe tudo isso muito claro. Para deixar visível para vocês qual que é a intenção aqui, o rascunho, vamos imaginar que ele é uma pré-ideia. O que seria uma pré-ideia? É aquela ideia inicial, a ideia primária de todas. É aquela... Você tem essa ideia na cabeça, né? Seja para qualquer coisa, né? Eu vou montar um projeto, eu preciso criar um desenho, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer uma fotografia, eu vou ter que escrever um texto. Então, vamos pensar assim, o rascunho, ele é o famoso, se der errado,
eu posso amassar, posso rabiscar, posso jogar fora, posso começar de novo. O rascunho, ele não tem tanta firmeza, vamos pensar assim. Ele não tem tanta firmeza, por isso ele pode ser descartável, né? Eu posso errar muito, né? Eu até gosto muito dessa palavra errar, não sei, ela soa muito próxima a essa intenção do projeto, da proposta criativa, né? Errar é muito importante. Então, o rascunho é aquilo que você faz de uma forma mais descontraída, né? Sem um compromisso em ter que ter algo pronto, de ter que ser produtivo. Então, o rascunho, muitas vezes, ele é a parte mais libertadora da sua ideia, tá? É aquele momento ainda onde ela não conseguiu sair totalmente da sua cabeça e se fixar no papel, né? Então, ela pode ser rabiscada, ela pode ser jogada fora, ela pode ser começada de novo, tá? E a partir do momento que você tenha rascunhos, muitos rascunhos, vai chegar um momento onde um desses rascunhos vai fazer um pouquinho mais de sentido para você. Opa, parece que esse daqui não é o que eu vou rabiscar, não é o que eu vou jogar fora. Esse daqui tá ficando melhor, né? Esse daqui tá ficando do jeito que eu tô pensando, né? Então, esse é um rascunho importante. E quando eu chamo ele de rascunho importante, ele passou a ser, nesse exato momento, um esboço. Porque o esboço, mais uma vez, ele ainda não é a ideia finalizada, tá? Ele não é a ideia concluída, concreta. Ele ainda está no processo, tá? Então, a gente entende assim, o rascunho é uma pré-ideia, ela ainda está passível de se transformar, né? Mas a partir do momento que eu olho para o que eu estou fazendo, né? Eu vou colocar aqui o desenho como exemplo, tá? Eu olho aquele desenho, opa, esse desenho aqui, ele já está ficando com a cara que eu estava querendo, né? É muito difícil a gente conseguir desenhar exatamente o que está na nossa cabeça. E é muitas vezes aí que encontra-se a frustração, né? Nossa, na minha cabeça estava perfeito esse desenho, mas a partir do momento que eu coloco no papel, já, né, me causa aquela frustração de ver que nem tudo que está na minha cabeça eu consigo aplicar na realidade, né? Mas a partir do momento que você consegue criar uma forma, criar um corpo mais definido para aquele trabalho, né, ele passou a ser um esboço. Porque esse esboço, esse daí já não é mais aquele que você vai amassar, rabiscar e jogar fora, né? Esse esboço é aquele que você já vai guardar com um pouco mais de atenção, é aquele que você, opa, ele é passível de ser transformado ainda e muito, ele é passível ele é um esboço, mas chega um determinado momento, opa, não deu certo aqui, ele volta a ser um rascunho. Então vocês estão entendendo que eu tenho um rascunho, eu transformo ele num esboço, mas não necessariamente esse esboço vai continuar o processo. Muitas vezes ele pode regredir para o passo anterior, que é o rascunho, ou ele pode dar continuidade. Mas lembrando, não existe uma forma linear de pensar. Essas idas e vindas, elas são importantes para esse processo. Ou seja, a gente não pode desconsiderar aquele desenho que deu errado. A gente não pode desconsiderar aquele papel que eu amassei, né? Tudo isso faz parte do meu trabalho, tá? Então, vamos economizar papel, tá? Mas eu falo assim, todo aquele papel que você jogou fora, ele foi importante para você chegar no esboço que você está agora, né? E eu posso levar e refletir isso de uma forma muito mais filosófica, né? O percurso que a gente segue, muitas vezes, ele acaba sendo mais importante do que o produto final, né? Então, por isso que eu falo para vocês que rascunhos e esboços, eles falam muito mais sobre quem nós somos do que, às vezes, o produto final. A nível de curiosidade, muitas vezes, provavelmente muitos de vocês já sabem disso, mas Leonardo da Vinci, por exemplo, né, famoso gênio, artista, inventor, né, ele também era famoso pelos seus registros, né, pelos seus esboços e rascunhos feitos em cadernos, né, em blocos de anotação, que fazem com que o seu trabalho fique muito processual, né? A gente percebe que existe uma evolução. Muitos dos trabalhos que ele fez não foram concluídos, né? E nem por isso eles deixam de ser importantes, eles deixam de ter valor, né? Porque a ideia de valor da arte, o valor do produto final,
dentro da nossa sociedade, ele acaba sendo muito mais, tendo um peso muito maior do que todo o percurso, né? Então, assim, talvez soe meio clichê também isso, mas não importa muito o final, importa o caminho que a gente percorreu, né? E como a gente amadureceu nesse caminho. Muitas vezes não é visível para a gente o quanto a gente amadureceu, né? Talvez a gente consiga ver toda essa evolução, todo esse amadurecimento algum tempo depois. Por isso, de novo, a importância do registro, né? Porque é ali que você vai conseguir ter uma visão mais clara. Opa, o que eu já evoluí, o que eu não consegui fazer ainda, né? E quando eu falo sobre conseguir, sobre evoluir, sobre se aprimorar, eu não estou falando na questão de competição, tá? Eu vou falar muito sobre isso também, porque a gente acaba se pegando muito na ideia de que, tipo, eu preciso ser melhor que o outro, né? Mas, na verdade, a busca nossa é uma busca nossa, né? É uma busca de autoavaliação, de autoconhecimento, onde eu vou olhar para mim mesmo e eu vou perceber aonde eu posso melhorar, aonde eu posso evoluir, né? Então, assim, eu não posso me espelhar no outro, no desenho do outro, no trabalho do outro, porque nunca vai ser uma competição. Apesar da sociedade nossa ser estruturada de uma forma onde pareça que todos nós temos que estar competindo a todo momento com o outro, né? Mas, no fim das contas, esse processo, esse exercício de registrar, de anotar, de observar evoluções, de rascunhar, né, de jogar fora, de voltar a fazer, né, é um processo nosso, é um processo individual, né, é um processo do sujeito, onde ele vai perceber as suas próprias limitações, perceber que nada é eterno, tá? A gente não é estático, por mais muitas vezes a gente acha que a gente não saiu do lugar, né? Alguma coisa a gente conseguiu aprimorar, tá bom? Então eu acho que um foco e uma coisa que eu quero deixar muito claro, que seja muito importante vocês levarem isso para as outras aulas, né? É não se cobrar.